Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta emocional e nesse canal aqui a gente fala sobre coisas que ajudam a nossa vida a ficar melhor e eventualmente eu faço vídeos sobre lei da atração. Hoje vamos falar sobre lei da atração, sobre algumas coisas novas que eu tenho estudado sobre o assunto. Gente, lembrando que é muito legal estudar lei da atração, eu amo. Eu sempre tô lendo e estudando, e quando a gente estuda, a gente tem insights, né? Mas existe coisas diferentes. Existe estudar sobre lei da atração, que não leva a gente a lugar nenhum. Desculpa te falar isso vale pra mim também, tá bom? Não leva a lugar nenhum, a não ser que a gente dê o salto e vá pra prática. Aqui sim a lei da atração pode funcionar. Então, se você pegar alguma coisa dessas coisas que você estuda, que são incríveis, conceitos incríveis, se você pegar e conseguir ancorar numa prática, aqui a gente começa a falar em materialização de sonhos. Agora, se você fica aqui, e dá para ficar aqui uma vida inteira, só na pensar, só pensar, 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 você tá perdendo tempo, e eu também. Nós fazemos isso, eu fiz muito tempo, só de ficar pensando, pensando. Hoje em dia eu tento colocar mais em prática. Então eu não me deixo mais ler tanto, estudar tanto sobre lei da atração. Eu leio um pouquinho e quando eu pego alguma coisa legal, eu levo para prática. Hoje eu vou compartilhar com você, meu amigo, algo bem legal de lei da atração. Coisas que eu tenho estudado com os Abraham Hicks, acho que é assim que fala. Os Abraham Hicks, a Esther Hicks e o marido dela, eles canalizam, né? Os Abraham Hicks, na verdade. E são famosos aí por falarem coisas incríveis de lei da atração. Vou falar um pouquinho também de Joseph Murphy, que é um mestre, né? Então é o seguinte, 3 conceitos importantes. A primeira coisa, quando a gente vai falar de pedido, tá? A lei da atração tem a ver com pedir o que a gente quer, né? O pedido, o primeiro passo, o pedido, a gente começa por entender o conceito de contraste. Então, quando a gente se conscientiza do ruim, daquilo que a gente não quer mais, né? Porque quando a gente fala em lei da atração, a gente está pensando em melhorar algo que já não está fazendo a gente feliz. Então, contraste significa que você ficou consciente do que te falta, do que está ruim, desconfortável, desagradável. Quando você fica consciente disso, é automático, em algum nível da sua consciência, você acessar o oposto. E o oposto é o seu pedido. O oposto do ruim é o seu pedido. Então, consciência do que está ruim é o início do processo da lei da atração, porque aí você começa a desejar o oposto daquilo, certo? Primeiro passo, contraste, ficar consciente do ruim. E eu recomendo que você fique bem consciente do ruim. O que tá ruim aqui? O que eu não tô gostando? Certo? Para depois você ir pro segundo passo. E o segundo passo é entender a frequência vibracional do oposto, daquilo que você tá querendo. A frequência vibracional do que você está querendo existe no plano espiritual e aquilo já pode te trazer todos os sentimentos que você está querendo sentir. Aquilo que você quer já existe dentro de você, você já pode acessar aquilo que você quer e já pode sentir aquilo que você quer sentir. E como você pode fazer isso na prática, de forma mais prática? Por exemplo, imagine que você está contando para um amigo seu o que é que você finalmente conseguiu agora que você tem aquilo que você tem. O que você conseguiu em termos de sentimentos, em termos de vibração. Então, por exemplo, eu tinha que ir a pé para o meu emprego, certo? Eu fiquei consciente, nossa, eu tenho que ir a pé, eu tenho que ir no sol, eu tenho que pegar ônibus, é todo dia cansativo. Automaticamente você começa a desejar não ter mais esse problema. Então, por exemplo, você poderia ter um carro. Uma das soluções seria, por exemplo, ter um carro.
E aí quando você deseja ter o carro, você pode entrar na frequência de ter o carro e de sentir o que é ter o carro. Essa dimensão de ter o carro já existe. E você pode, por exemplo, através de... Imagina que você está contando para alguém o que você finalmente tem. Ai, finalmente eu vou dentro de um carro confortável. Finalmente eu não preciso me preocupar em sair 1 hora mais cedo. Eu posso sair na hora. E você já sente o alívio, você pode sentir o conforto, você pode se sentir em paz, você sente a alegria de ter aquilo. Você agora se sente livre para você também poder, se quiser, depois da onde você tem que ir para outros lugares. Você se sente mais livre, mais independente. Tudo isso é um sentimento que você já pode sentir. Essa é a frequência, a vibração do seu pedido e ele já existe aí, neste momento. Certo. A pessoa que domina a lei da atração é uma pessoa que começa a se desconectar da necessidade de ver realizado no físico para sentir o que ela precisa sentir. E ela se permite, né, que o espiritual seja a fonte da alegria dela. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente vai se conectando com o mundo espiritual e entendendo que a verdadeira realidade é o plano espiritual, mais a gente vai ficando tranquilo, como se a gente já tivesse aquilo, porque a gente já tem na dimensão que é preciso ter. E aí fica mais fácil de um dia se materializar no físico, entendeu? Então, o segundo passo é entrar na vibração, nos sentimentos que o seu sonho vão trazer para você quando você tiver aquilo. Certo? O terceiro passo é muito legal, mas eu quero fazer mais um paralelo aqui. Vou fazer um paralelo com Joseph Murphy. O Joseph Murphy falava uma coisa muito legal, que é a mesma coisa que eu tô falando em outras palavras. Então ele falava assim: dinheiro, você imagina só, o dinheiro físico ele é muito legal, mas o dinheiro mesmo, a energia do dinheiro, ela começa a existir aonde? Na nossa mente. Então, se você pensa, por exemplo, em $1 milhão, quando você pensa em tudo que cerca, por exemplo, $1 milhão, se você começar a pensar que $1 milhão estão num banco americano, por exemplo, sei lá, né, dólares, e aí existem pessoas que vão, o gerente do banco, como é esse banco, como é a pessoa que consegue, como que fala? A pessoa que tem $1 milhão e que guarda $1 milhão e que vive a vida de ter $1 milhão, existe todo um universo, né? Um tipo de cartão, um tipo de banco, um tipo de gerente, um tipo de troca, digamos isso, tá? Você consegue acessar nesse pensamento a energia do $1 milhão. Você consegue acessar uma frequência de uma coisa que é chique. Eu não sei se a palavra chique é boa, mas é uma coisa que ela tem a energia da riqueza. Existem coisas bonitas, chiques, elegantes. Eu já imagino, por exemplo, um banco de mármore, eu imagino um gerente arrumado, eu imagino um cartão black, um cartão dourado. Você percebe? Esses detalhinhos que eu tô falando, você imagina, como você imagina as coisas, né, físicas que cercam $1 milhão, $2 milhões, $10 milhões, são coisas que são mais bem feitas, mais bonitas, mais bem acabadas, mais chiques, né? Isso tudo, quando sua mente acessa isso, você está acessando a energia do $1 milhão. E o que o Joseph Murphy falava é o seguinte: essa energia, ela está disponível para todo mundo. Porque todo mundo que tem lucidez e mente consegue acessar essa energia, sentir essa energia. Ou seja, é aqui que o Criador, nós somos criadores. A materialização do $1 milhão, ela é muito legal e às vezes não tão simples, né? Para muitas pessoas, as pessoas têm dificuldade. Mas a energia do $1 milhão, ela é muito simples. E ela está muito perto da gente. E ela é a matriz
do 1 milhão de dólares. Então, quando você entende isso, pensa, reflita sobre isso, porque às vezes a ficha não cai. Mas quando a ficha cai, você entende que você está a um pensamento de distância da energia que materializa o que você quer. Você consegue sentir a riqueza olhando para esses detalhes. E quanto mais você sente essa riqueza, mais você está criando isso. A gente não tem essa clareza, mas é assim que a gente cria. Se na nossa energia tem muito essa energia em contato com a energia de riqueza, a riqueza se materializa. Certo? Então agora vamos para o terceiro passo que tem conexão. O terceiro passo eu quero falar aqui sobre a matéria, a substância amorfa do universo. Como você imagine só como o universo, a nossa mente sendo uma grande impressora 3D. Imagine isso. Imagine que a vida é uma grande impressora 3D que você vai dar a forma daquilo que você quer com a sua mente, com a sua visualização, com o seu sentir, aonde? Na energia, na substância amorfa. Então, quando você fecha os seus olhos, você acessa um universo interior aqui que é energético. E esse universo energético, ele é a substância amorfa, que o Greg Braden explica na Matriz Divina. O livro A Matriz Divina. Quando você utiliza a sua mente para dar forma nessa substância amorfa, você está fazendo aquilo que a impressora 3D. 3D não, teria que ser 5D, 4D, sei lá. É uma outra impressora que através da sua mente vai imprimir isso na sua vida. Como? Não se preocupe, não é seu trabalho. O seu trabalho é imprimir isso na substância amorfa. E quando você imprime uma, duas, algumas vezes, você está modelando essa substância. Quando ela tiver átomos modelados o suficiente, ela pula na sua vida. Gente, esse é o maior dos segredos revelados. Quem entende isso, como diz Hélio Couto, quem entende isso não tem mais problema na vida. A nossa dificuldade é praticar. Mais uma vez eu digo isso, entender, o conceito tá aí para todo mundo, mas e a prática? Porque é a prática que vai te fazer ver se isso é verdade ou não, entendeu? Então, quando a minha mente, vamos voltar pro Joseph Murphy, quando a minha mente, eu fecho meus olhos e ponho na substância amorfa a energia da riqueza, eu entro em contato na minha substância amorfa com aqueles elementos, com o copo de cristal em cima de uma mesa, com as quinas douradas, né? Com o pé ornamentado num chão de mármore. Eu tô sentindo uma energia de riqueza e eu tô modelando a substância amorfa. Quando eu modelo a substância amorfa, eu estou imprimindo isso na minha vida. E aí é só uma questão de prática. Gente, era isso que eu queria compartilhar. Esses conceitos, eles são incrivelmente poderosos. Eles alimentam realmente aquilo que a gente precisa. Quando a gente pratica isso, a gente sente a energia, a gente sente o sentimento, a gente sente a vibração. Isso já faz bem por si só e com o tempo você começa a ver coisas acontecerem na sua vida. Então eu desejo realmente que tenha ficado claro e que você tire um tempinho das 6 às 6. Das 6 às 6 não, das 2 às 3, das 6 às 7, da manhã, da noite, para você praticar. Certo? Lembrando que eu tenho informações sobre atendimentos individuais de TRG. Se você precisar, se você estiver querendo limpar de dentro de você coisas negativas que estão impedindo de que você tenha calma, tranquilidade para usar o seu tempo para praticar a lei da atração, tem informações aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.